Fala galera, beleza? Aqui é o Pimpão. E aqui é o Dark Pelos. E você está assistindo o canal Variedados. E hoje a gente vai falar sobre financiamento coletivo. Financiamento coletivo, que é uma coisa, no RPG, né? Que é uma coisa que está rolando direto, a gente vê isso à torta direito, você entra em qualquer lugar, assim, você vê, vai ser financiamento coletivo de tal coisa, financiamento coletivo de tal coisa. Para isso, a gente chamou aqui o Chico. Alô, você de todo mundo que se liga no Variedados. Aqui é Chikovski, o seu idiota com acesso à internet preferido. Agora participando aqui da mesa dos queridos amigos do Variedados. Boa noite, senhores. Boa noite, senhor. Boa noite, meu querido. Então, a gente chamou o Chico aqui porque a gente viu o episódio 55 do OcioCast, em que ele fala sobre o mercado editorial brasileiro, né? E foi muito interessante porque ali ele não só mostrou uma matéria baseada em entrevistas, né, de pessoas do mercado editorial, falando mais ou menos como está dividido o custo do livro, mas também conversou com editoras pequenas, né, a Robin Money e a Universo Simulado. Universo Simulado. E é muito interessante ver essa perspectiva, né? Se você puder fazer um resumo aí do que vocês conversaram e tal, só pra galera se inteirar, porque daí eu vou lançar o nosso assunto. Então, basicamente, a gente conversou sobre um debate que começou com o Rogério Lobo e eu lá no Cyberpunk 2020 /Red no Facebook, e a gente resolveu debater o tema, né? E eu apresentar melhor essa planilhazinha que eu tinha feito outrora e que faz uma proposição dessa transposição dos custos do mercado editorial geral brasileiro para o nicho dos produtores independentes de JIP, jogo de interpretação de papéis, que usam financiamento coletivo. Então, basicamente, foi isso que a gente bateu papo lá no OcioCast e debateu sobre vários aspectos da produção nessa seara literária nacional. Boa, foi bem legal e eu gostei muito da matéria que você mostrou, né, que mostra o custo, como é que é o custo tá quebrado dentro do valor do livro, né, do preço que a gente paga. E ali a gente vê que 50% do custo tem a ver com a distribuição, né, e com uma parte que fica lá com a livraria, né, e 50% do custo é realmente da editora, e aí pagar artista, pagar autor, né, fazer todo o trabalho que ela tem para fazer ali, impressão do livro e tal. Então assim, 50-50, né, 50 com a editora, 50 com a livraria. O lance todo começa no custo de produção da tiragem. Qual é a tiragem? Tiragem, para início de conversa, a tiragem básica do mercado editorial brasileiro é 3.000 exemplares. Pode ser mais do que isso, mas nunca menos. Então, sempre é trabalhado com essa tiragem em mente. Dado o número de folhas, você faz o orçamento com a gráfica e tira que esse valor da produção representa 10% do livro de capa. Os outros 10%, que é de igual valor da produção do livro, pagar-se-á o direito autoral, ou seja, pagar-se-á o autor. Sobrou 30%. Esses 30% são divididos entre revisão, tradução, se a obra for estrangeira, copydesk, se a obra for estrangeira, né? E todos os custos, né? Logística, né? E tudo mais, incluindo o lucro da editora que, segundo a pesquisa na matéria do G1, que é livro, artigo de luxo, quanto pode e quanto custa e quanto pode custar um livro no Brasil, essa é a matéria, a distribuição representa 15%, né, do preço de capa e 35% para as livrarias receberem o livro nas suas estantes e venderem, ou seja, a comodata mais cara de toda a história. Então, o que acontece? Eu peguei esse modelo, limei a distribuição e
acomodada das livrarias, porque para financiamento coletivo você manda direto, não tem distribuição da coisa toda, né? E nem livraria, então você já tira 50%. Esses 50% do preço do livro de capa vira, no financiamento coletivo, 87% do financiamento, já que o Catarse mastiga 13% de todo o total arrecadado. Então, eu acabei fazendo um modelo de planilha em que a pessoa que está querendo produzir sua obra só faça a mesma coisa. Ela vai, liga para a gráfica e bota lá no campo C3 o orçamento e ela já vai saber quanto de dinheiro ela tem que ganhar do Catarse e qual é o apoio que ela precisa, o apoio unitário de 3 mil avos para cada um que quiser apoiar o projeto dela, vai pagar. Então, eu nas várias modalidades que eu fiz da planilha, ao longo de 3 ou 4 vídeos, né, que eu ia fazendo, remexendo na planilha, voltando, fazendo, eu cheguei em 3 modelos. Né, o modelo convencional, o modelo anticapitalista, em que não tem aqueles 5% de lucro, e 2 modelos cooperados, onde todos os profissionais, incluindo o autor, ganham não 10 e 1%, 1,2%, não, todo mundo ganha a mesma porcentagem, já que todos contribuíram de igual forma para a feitura daquela obra. Então, na cooperativa editorial para obras gringas, você tem a função de tradutor e copydesk, e na cooperativa editorial de obras CRIA, você não tem tradutor e copydesk. Então, nessas 4 tabelas, o preço do apoio único de livro mais PDF, de 3 mil avos desse financiamento coletivo, gira em torno de R$ 47,17 o mais caro e R$ 29,36 o mais barato. Não, e é super interessante a gente ver isso, que a gente entende o preço do livro, né, e quanto que ele realmente custa para a editora. E aí, baseado nisso, eu e o Dark aqui, a gente já tinha uma ideia de falar sobre financiamento coletivo e tal, e esse foi o nosso impulso, assim, sabe? Pô, legal, agora vamos falar disso. E vamos convidar o Chico para falar com a gente, né, porque ele já fez essa pesquisa, conversou com o pessoal do mercado editorial brasileiro, as pequenas editoras. Então acho que vale a pena agregar esse assunto. O assunto do vídeo, hoje, do podcast, é o seguinte: quase tudo que está saindo no mercado nacional de RPG hoje, ele acaba passando por um financiamento coletivo. E aqui eu consigo entender por que uma editora pequena tem que fazer um financiamento coletivo, entendeu? E se a gente for olhar os financiamentos coletivos dessas editoras, a gente está falando de R$10 mil, a gente está falando de R$5 mil, R$3 mil. São coisas muito pequenas, entendeu? Perto do valor que é atingido nos financiamentos de editoras maiores. Então, tudo isso para falar o seguinte: será que esse modelo de financiamento coletivo de editoras grandes, né, ele realmente está ajudando o mercado? Que ele com certeza vale a pena para as editoras, mas eu tenho umas ressalvas, entendeu? E é isso que a gente vai mostrar aqui, a gente vai debater, vai conversar, para mostrar que talvez esse modelo tenha alguma coisa que a gente não está vendo, tá? Eu acho que muita gente, eu já vi na internet, assim, muita gente já sacou esse negócio. Em resumo da ópera, né? Não compre em financiamento coletivo de JIP agora, né? Ouça primeiro variedade. Espere. Para. Então, assim, eu vou compartilhar aqui a minha tela e vou mostrar para vocês uma planilha que eu fiz, e aí a gente vai indo e conversando sobre isso. Então, essa planilha que eu fiz, tá? Então, aqui eu vou fazer algumas ressalvas. A gente não é contra o financiamento coletivo, né? Eu sei que ao longo, isso já está óbvio, né? Que a gente já falou aqui, mas só para ressaltar, a gente não é contra o financiamento coletivo.
E a gente não está falando a gente está falando aqui especificamente sobre financiamentos coletivos que levantam milhões de reais. Isso não se aplica só ao mercado nacional, né? Na gringa também acontece e também está virando uma prática mais comum, embora eu entenda que menos comum do que no Brasil, e eu vou explicar daqui a pouco por quê. Eu fiz um exemplo fictício aqui, tá? Então coloquei umas metas imaginárias, um livro imaginário, uma tiragem imaginária, para a gente poder discutir valores aqui para ficar mais palpável, tá? Porque eu acho que isso ajuda na discussão, né? E a gente não está falando aqui de doação, a gente não está falando de projetos de editora pequena, a gente não está falando de autores independentes. Então aqui eu coloquei peguei alguns exemplos da internet, né? Claro, sem identificar o financiamento. Mas aqui a gente vê, ó, em cima a gente está falando de doação, né? A gente está falando de recuperação de desastres naturais aqui, no primeiro. Do lado a gente está falando de um procedimento médico, que a pessoa precisa levantar 50 mil. E eu acho que aqui é interessante uma coisa, que faz sentido também para o financiamento coletivo, mas aqui a gente fica mais claro. Quando a gente está falando de doação, né, para um procedimento médico ou para uma recuperação de desastre natural, o cara colocou, esse financiamento aí tem uma meta de 3 milhões de reais, né? E ele bateu 3 milhões e 151 mil. E aí a gente vai vendo assim, pô, o cara pediu 3 milhões, mas 150 mil foi a mais, mas ele vai reverter esse dinheiro, teoricamente, para alívio da catástrofe, né? Então, cesta básica, roupa para o pessoal que ficou desalojado, né? Um lugar para ficar, talvez uma recuperação, uma reforma da casa, enfim. Todo esse dinheiro ele vai para algum lugar e a gente está ciente, fica muito claro na nossa cabeça que é um dinheiro a mais, né? Que a gente já bateu a meta, mas a gente quer continuar ajudando. E aí aqui embaixo a gente tem o financiamento de editoras pequenas. Então você vê, um pediu 6.669 e arrecadou 8.600, e o outro pediu 1.000 e arrecadou 12.300. São valores pequenos, cara. Quando a gente, assim, para uma pessoa física não é um valor pequeno, mas para uma empresa são valores pequenos, tá? Quando troco de pinga. Troco de pinga. A editora grande é troco de pinga. Exato. Se a gente for comparar isso com milhões de reais que são levantados em financiamentos de editoras grandes, isso não é nada, né? Isso é muito pouco. É uma parte ínfima. O que vocês estão vendo agora é o que a gente não está falando aqui. A gente, nesses casos, é uma outra conversa, é um negócio que a gente acha super válido, entendeu? Isso aqui são algumas definições, tá? Primeiro, porte de empresa. Quando a gente está falando isso aqui é do BNDES. Então tem a microempresa, a pequena empresa, a média empresa e a grande empresa. A micro é menor que fatura menos que 360 mil reais por ano. A grande fatura mais de 300 milhões e a média fatura até 300 milhões, tá? Entre 4,8 milhões e 300 milhões por ano. E a gente vai falar de algumas coisas aqui. A gente vai falar de economia de escala, que é basicamente quanto mais você produz, mais você diminui o custo unitário daquele produto. Então você vai fazer esse produto vai custar 10 reais. Se você fizer 100, esse produto vai custar 50 centavos cada um, né? O montante total vai dar maior, mas o preço unitário cai. Isso se reflete no custo, na margem de lucro, né? Não só no custo de venda, o produtor desse produto pode diminuir o valor do produto, ou então manter o valor e aumentar a sua margem de lucro. E risco, que é basicamente a chance de alguma coisa dar errado. Então você mede esse risco, quantos por cento de chance eu tenho disso dar certo ou disso dar errado. Isso tem um custo, né? Que pode ser um custo financeiro, quando você vai fazer a avaliação da viabilidade do projeto. Então pensa assim, se você for pegar um empréstimo no banco, eles vão te cobrar juros, certo? Esses juros vai estar baseado no quanto dinheiro você tem naquele banco, na sua pontuação no Serasa, né? E numa avaliação de risco que o banco vai fazer, de quanto você vai conseguir pagar, de qual a probabilidade de você não pagar aquele empréstimo, ou não conseguir cumprir o pagamento das parcelas no vencimento, nos respectivos vencimentos, né? Então isso faz com que esse dinheiro fique mais caro para você. Outra pessoa
que o banco entenda que o risco é menor, vai pegar o mesmo valor emprestado e só que vai pagar menos juros. Então isso é importante para o que vai vir a seguir. Então vamos lá. Eu vou falar aqui o que é um financiamento coletivo, né? Quando a gente está falando de financiamento coletivo, a gente está falando de uma coisa que nesse mercado de RPG, tá? A gente está falando de uma coisa que é o seguinte: eu tenho um produto, ou eu quero fazer um produto, e eu não vou assumir o risco de produção desse produto. Então eu estou pedindo dinheiro e eu só vou começar a fazer esse produto depois que eu arrecadar o valor que eu acho que tem que ser levantado para conseguir fazer esse produto. Então, logo de cara, existe uma transferência do risco de produção. Por quê? Como é que seria se não fosse assim? O cara vai gastar todo o dinheiro na frente, certo? Agora, ninguém vai pagar nada para ele. Ele produz e aí ele coloca no mercado e aí ele sabe se o produto vai vender ou não. É o famoso pagar para ver. O pagar para ver. Então, quando você está fazendo isso, você está transferindo o risco para os terceiros. E esses terceiros são as pessoas que apoiam os financiamentos. Você, como apoiador, também tem um risco, porque afinal de contas, você não sabe qual a qualidade do produto, né? E eu não estou falando só a qualidade de impressão. Eu estou falando, se você está financiando um sistema novo, você não sabe se o sistema é bom ou não. Ah, não, mas os caras têm um histórico, tal, não sei o que. Tudo bem, isso tudo entra na sua avaliação de risco e o quanto você está disposto a apoiar esse projeto. Mas ainda assim é um risco, né? Não existe risco zero. Mas existe transferência de risco. Exatamente. Então, tem esse ponto. No momento em que você fala, eu vou fazer um financiamento coletivo para produzir um produto, quer dizer, teoricamente você não tem o produto e você só vai começar a produzir esse produto uma vez que você arrecadar o valor mínimo ali, a meta do financiamento coletivo. Você tem talvez um protótipo, talvez um rascunho, mas você não tem o produto em si. E tem uma outra coisa, né, cara? Quando você atinge a meta e você vai subindo a arrecadação, o seu custo unitário, você começa a ganhar em escala. Então o custo unitário do produto começa a diminuir. Vamos colocar isso na prática. Eu coloquei aqui, inventei um financiamento coletivo, tá? Vamos dizer que a meta era 100 mil reais, e a editora arrecadou 2 milhões com 7.900 apoiadores. E aqui nessa tabelinha aqui dos níveis de apoio, vocês podem ver, nível 1 vai ganhar só o PDF, nível 2 vai ganhar o PDF com livro físico, nível 3 vem tudo isso, mais uma caixa bonitinha, um escudo do mestre, uns dados, sei lá. E o nível 4 é tudo isso, mais um segundo livro, uma outra cópia do livro e mais algum acessório, né? A gente vê bastante camiseta, eco bag, caixinha de dados, caneca, copo, sei lá o que. E aí esses valores vão subindo. E aí eu queria falar um negócio. O produto em si é o PDF. O financiamento coletivo ele existe para que aquele PDF seja viabilizado, certo? Porque no final das contas, mesmo que você queira o livro físico é basicamente a impressão do PDF. Um PDF em alta resolução, que não é o PDF que você tem aí na sua casa, mas é um PDF. A editora manda lá para a gráfica, um PDF com a sangria e tal, não sei o quê. Né, tudo. Recebe de volta, vê como é que tá a qualidade da impressão, vê a prova, né, e tal, e aí fala para a gráfica se ela tem que ajustar alguma coisa ou se ela pode produzir aquela tiragem que foi pedida. Lembrando só de um apontamento feito pelo Rogério Lobo, da Honey Money, lá no OcioCast 55, quando a gente está trabalhando com obra gringa, só e única exclusivamente, você tem que mandar 10 provas lá para fora antes de imprimir. Então, assim, você vai fechar um acordo lá, né, com quem é o dono do produto mesmo, e esse dono do produto coloca as exigências que ele quer, né? Pô, deixa eu ver porque eu quero garantir a qualidade do meu produto no seu país, né? Eu quero garantir que você não vai imprimir isso aí num papel de pão que tenha qualidade, o livro seja bom, seja bem feito, porque no final das contas isso afeta a percepção de valor da marca, né? O nome da editora gringa tá indo impresso no livro brasileiro também, né? Exato. Assim, cara, mesmo que a gente saiba disso, inconscientemente a gente acaba linkando esse produto com a editora gringa, entendeu?
Então, eles têm que garantir um certo nível, assim, né? Elas querem revisar a tradução, né? Etc. Aí a gente tá falando assim, pô, o nível 1 custa 50 conto. O nível 2, R$200 de apoio. O nível 3, 400. O nível 4, 800. E aqui eu fiz uma continha para chegar nos 2 milhões de financiamento. Poxa, Pimpão, tá, o cara atingiu 2 milhões, mas ele vai gastar esses 2 milhões no produto. E tem que lembrar que 13% é do Catarse ou de outra plataforma, né? Mas aí que tá o interessante, né? Quando a gente fala em economia de escala, esses preços vão sendo menores. E o mais interessante é assim, se a meta era 100 mil, quer dizer que se a gente brincasse aqui com o número de apoiadores, e até dar 100 mil reais, o cara ia ter que entregar isso de qualquer jeito, certo? E uma vez que o produto em si é o PDF, a gente pode falar que boa parte desses 100 mil reais é a confecção desse PDF, a criação do negócio. E aí a gente está falando de criação das regras, a gente está falando de playtesting, a gente está falando de revisão das regras e revisão de texto, a gente está falando de pagar os artistas, né, que produzem as artes para esse produto e tudo mais. O que se faz além desses 100 mil reais, e aí a gente começa a ver as metas estendidas. Se a gente tiver 100 mil, vai vir esse livro aqui com, sei lá, 300 páginas. Se a gente bater 120 mil, a gente vai colocar mais 20 páginas. Se a gente bater 150 mil, a gente vai colocar mais sei lá o que, entendeu? E aí vai subindo, né? Vai tendo as metas estendidas. Só que essas metas estendidas, a meta estendida de 120 mil, ela não custa 120 mil, ela custa 20 mil. E aí você pode falar assim, pô, mas o cara vai colocar 15, 20 páginas, sabe, arrecadando mais 20 mil reais, não faz muito sentido, né? Até porque o core, né, o básico, né, o essencial do produto já está financiado, que é o que deu mais dinheiro. Colocar mais 15 páginas, colocar mais equipamento, colocar mais classe, colocar mais ancestralidade, né, não é um grande esforço. Assim, às vezes a gente vê também, sei lá, marca-página. E aí, cara, eu vou te falar, eu não fiz o orçamento aqui, mas quando eu estava na escola de teatro, a gente fazia marca-página e flyer para distribuir, né, para fazer a divulgação da peça. E aí, uma coisa engraçada é que assim, a gente queria imprimir, a gente tinha 20 alunos ali, né? E a gente queria imprimir 500 marca-páginas. Só que, quando a gente foi fazer o orçamento, a gente viu que para 500 marca-páginas, a diferença entre imprimir 500 marca-páginas e imprimir 750 marca-páginas era R$10. R$10 dividido por 20 alunos dá 50 centavos, entendeu? A gente falou, cara, vamos pagar 50 centavos a mais cada um aqui e a gente imprime 750, que assim todo mundo leva uns 20 para casa, a gente vai deixando os marca-página na entrada da escola, de teatro, a gente vai deixando no trabalho, a gente deixa na portaria do prédio, taca na rua. Se fizesse milheiro, saía menos ainda pro pessoal. Exatamente. Né? E o que já era barato, tá? Era barato. Eu não lembro exatamente quanto que era, mas eram, assim, menos de R$100. É isso que eu tô falando de economia de escala, tá vendo? Eu aumentei a produção em 50% e aumentei meu custo em o quê? 20%, né? No máximo. E se você já trabalhou com alguma gráfica, se você já decidiu fazer camiseta no colégio, né? Camiseta de formatura do terceiro colegial, estampar alguma coisa, entendeu? Você sabe que quanto mais você produzir, mais barato vai ficando. A galera do subúrbio que jogava JP lá na década de 90 e não tinha grana para comprar o livro na livraria por 2 motivos. Primeiro, que era caro pra caralho. Segundo, que era você não achava o livro, como eu não só fui achar GURPS na prateleira para comprar em 2018, o GURPS Supers e o módulo básico, e eu pensei assim, vai que o gás acaba, e só comprei o GURPS Supers para comprar o módulo básico só na pandemia, né? E outros livros de GURPS que eu sempre quis adquirir desde 1997, quando eu comecei a trabalhar, e nunca tive oportunidade, porque a empresa editora não reimprimia os livros, né? Então, a galera que gostava de
que queria ter o livro, né, pegava com um coleguinha, ia lá na fotocopiadora e via que a tabela de preço estava lá, até 100 cópias um preço, até 200 cópias um preço de fotocópia unitária. Depois de 500 cópias o preço barateava cada vez mais, e assim é o que o Pimpão está mostrando para a gente aí, que eu na qualidade de apenas um idiota com acesso à internet, não conhecia a terminologia de economia de escala. Muito obrigado, Pimpão, por esta aula de economia para a minha pessoa. Trabalhar 15 anos em mercado financeiro deve dar em alguma coisa, né, bicho? Tem que virar alguma coisa, né? Nem que seja para fazer podcast com propriedade no assunto. Exatamente. E aqui, cara, eu fiz uma página 2 aqui em que eu mostro isso, essa economia de escala, tá? Então, o que eu fiz? Eu cotei online um livro, tá? Eu fiz uma cotação justamente na gráfica que a gente usava para imprimir nossos marca-páginas e flyers lá no teatro. Mas você pode jogar no Google aí, gráfica orçamento online, que você vai achar mais de uma opção e você faz o seu orçamento. Eu fiz esse orçamento aqui com tudo no máximo, tá? A melhor qualidade e tal, não sei o quê. E essa gráfica imprime até um livro de até 300 páginas. Esse orçamento inclui também a capa, bonitinha e tal. A gente começa aqui, se eu for imprimir um livro de 300 páginas, esse livro vai me custar R$ 752. Se eu for para 100, fazer 100 cópias, que é bem baixo ainda, esse livro vai custar 195 cada. Tá vendo como diminuiu absurdamente? O valor total gasto vai aumentar, é óbvio, mas o valor unitário fica mais barato. E aí, segura aí que eu vou chegar nisso. E aí, para fazer nossas contas aqui, eu daria uma tiragem, né, nesse financiamento coletivo imaginário aqui, essa tiragem seria de 6.180 livros. Considera todo mundo que pegou o nível 1, 2 e 3, lembrando que o 3, já vem com 2 livros, né? Cada livro sai por R$50 e o valor total dá R$310 mil. Então, o que a gente está chegando aqui? Se eu tivesse 100 apoiadores que queriam um livro, eu ia pagar R$195 em cada livro e eu tinha cobrado R$200. Só uma coisa aqui, lembrando, deixa eu só deixar bem claro. Você pode achar um orçamento maior ou menor que esse, tá? E acho que essa aqui não é nem tanto a discussão da precisão dos números, é mais a proporção desses números. A gente está discutindo a escala, né? Exatamente. E essa escala vai acontecer em qualquer gráfica, qualquer qualidade, Exatamente. Qualquer qualidade de material. Até no material mais chumbrega ou material melhor. A gráfica sempre vai tratar disso em questão de quantidade. Quanto mais quantidade, mais barato fica. Exato. E uma outra coisa, se você é uma editora que está constantemente imprimindo coisas, você tem um custo diferenciado. Esse aqui é o custo do Pimpão entrando no site e fazendo uma cotação, entendeu? Mas com certeza, se você for uma empresa com CNPJ, chegar lá, falar assim, aqui meu amigo, vamos fazer uma parceria aqui, eu vou imprimir meus livros com você, gostei aqui dos testes, das provas que você me mandou, quanto que a gente consegue fazer para a gente diminuir o custo, né? Não, consigo te dar 10% de desconto, 20% de desconto, tá? Então, esses preços são para uma pessoa física que vai fazer um negócio uma vez a cada 6 meses, no máximo, que era o que eu fazia lá no teatro, entendeu? Então, é o maior preço possível que eu consigo achar. A editora paga menos, tá? Você sabe, se você trabalha numa empresa e você compra alguma coisa pela empresa, você sabe que o custo unitário da compra que você vai fazer é menor do que se você fosse comprar como pessoa física, ou seja, é a mesma coisa quando a gente vai comprar no atacado e quando a gente vai comprar no varejo, certo? No atacado tem que levar uma quantidade grande, mas eu vou pagar menos, o valor unitário que eu vou pagar vai ser menor, enquanto no varejo eu vou pegar uma quantidade menor e vou pagar um valor maior do ponto de vista unitário, tá? É a mesma ideia aqui. Então, vamos lá. Se tivesse 100 apoiadores, eles teriam pago R$195 pela impressão de cada livro, né? Lembrando que isso aqui ainda não é a cotação de empresa fazendo com gráfica, né? Eles provavelmente pagariam menos. E o cara pagou R$200. Putz, eu tô dando o livro ali justo
pro cara, certo? Porque esses R$200 também está incluído o PDF, né? Então a diferença do PDF pro livro físico são R$150. Então, saindo prejuízo. É literalmente saindo prejuízo aqui. Só que quando eu tenho essa tiragem de 6.180, que foi o número de apoiadores que querem o livro físico, né, que apoiaram um nível para receber o livro físico, o custo unitário cai para R$50. Então você pega o cara que está pagando ali no nível 2, esse cara está pagando R$200, mas teoricamente ele está pagando 50 no livro, e 50 no PDF e 150 no livro físico. Só que o livro físico custou R$50 para a editora. Uhum. Tem R$100 sobrando aí. Esses R$100 sobrando aí, ele na verdade, ele está muito bem alocado dentro da planilha. Ele vai para o setor de mais-valia. Ele fica lá no setor de mais-valia. Isso, fala ali com o Mendonça do mais-valia, né? Exatamente. O Mendonça do mais-valia é o campeão de arrecadação dentro da editora. Exatamente. E lembra que os caras precisavam de R$100 mil para fazer o jogo, né? Para fazer o PDF, né? O produto mesmo. Então, assim, ele não está pagando mais R$50 no PDF. Esse custo está diluído em 7.900 pessoas, certo? Uhum. Então a gente está falando que cada pessoa está pagando um pouco mais de R$10 pelo PDF. E que cada pessoa está custando, cada livro físico está custando R$50. Então, vamos arredondar isso aí para R$70 no total. O nível 2 de custo para a empresa, ele custa R$70. E o apoio é de 200. Vocês estão conseguindo entender onde é que eu estou querendo chegar? O Mendonça está ficando com 130 conto. Está entrando 130 conto no departamento do Mendonça. E isso só piora, entre aspas, né, no nível 3 e no nível 4. Porque a partir do nível 3, a gente está falando de quinquilharia. Entendeu? Ah, muito legal você ter uma caixa bonitinha. Legal. Mas a caixa... É perfumaria. A caixa também entra na economia de escala. Né? Inclusive, ela é muito mais barata de fazer do que o livro. Tá? Uhum. O escudo do mestre, legal, mas também economia de escala, também muito mais barato de fazer do que um livro, tá? Mas cara, eu recebi um conjunto de dados exclusivo, de novo, economia de escala. Não sei quanto custa para fazer os dados, eu não achei um orçamento online, mas assim, com certeza, considerando que o cara tá pagando R$70 em PDF, tá custando R$70 em PDF e livro físico, a caixa vão colocar mais R$10, o escudo do mestre vão colocar mais R$10, tô sendo generoso aqui, tá? Vai sair menos. E os dados, sei lá, vamos colocar mais... Vamos chutar? R$30. Nisso aí a gente chega em R$120. Um custo de R$120 para um cara que tá pagando 400. Olha como o Mendonça tá mais feliz agora. Né? 280 para o departamento do Mendonça. Mas olha só, aí no nível 3, que é um negócio, um apoio de R$800, a gente tá falando dos mesmos 130, vamos colocar mais 50 aí, porque é um livro extra, né? Então a gente vai para, 120, mais 50 que vai para 170, mais algum acessório que é ainda mais perfumaria, né? Uma camiseta, um mapa, uma eco bag, uma caixinha de dados, caneca, sei lá mais o que. Eu adoro. Então, aí a gente vai chegar em quanto nisso? R$200? 250? Vamos ser generoso? 250 conto. Ou 300, que seja. Se for 300, se esse nível 4 custar 300 para a editora produzir, o Mendonça tá pegando 500. E aí é a questão que a gente está vendo, tá? É uma questão que eu já tô vendo surgir nos grupos de RPG. Claro, tem gente que já percebeu isso desde o começo, mas eu tô vendo mais essa discussão agora. E eu acho que ainda tem o aspecto que eles fazem você gastar esses R$800, que é uma sigla que está muito em voga hoje em dia, que é o FOMO. Não sei se vocês conhecem, né? Que é o Fear of Missing Out, que é o medo de estar por fora, sabe? O medo de não ter a coisa nova.
Por quê? Porque o que ele faz? Ele fala que aquela caixinha que você vai receber, aquele escudo do mestre especial do financiamento coletivo, ele só vai ser produzido para quem pagar o financiamento coletivo. Então você tem aquele produto exclusivo, né? Onde a pessoa vai se sentir, ela vai, e isso é uma coisa psicológica mesmo, assim, é uma coisa antropológica que o cara se sente num status superior, né, dentro da subcultura que ele tá ali, que eu tenho um escudo do mestre especial, você não tem igual eu sou especial porque eu tenho escudo do mestre especial de Perintão. E uma coisa que é bom falar, a gente não tá chamando quem tá pagando 800 conto de bobo, não é isso. Só prestar atenção pro que está acontecendo. Exatamente, a questão é, cara, se você quer ter tudo isso, beleza, mano, é o seu dinheiro, você joga pela janela se você quiser, não tem nenhum problema com isso. A gente não tá aqui pra discutir isso. A questão é, você não devia estar pagando 800 conto, certo? Você devia estar pagando 300. Porque em algum momento, quando a editora lançou esse financiamento coletivo, ela estimou que o nível 4 custaria para ela R$800, tá? Naquele momento. Quando ela chega em 2 milhões, isso passa a custar 300 conto. E você ficou a ver navios, entendeu? Você não vai receber esse dinheiro de volta. E aí você fala assim, poxa, Pimpão, mas a gente vive no mundo capitalista, tem que ter lucro. E eu vou te falar, meu amigo, eu trabalhei 15 anos com o mercado financeiro, relações com investidores, cara. Vou te falar um negócio. Se você é um investidor, você tem direito a retorno. E é isso que você está fazendo aqui. Você está investindo em uma coisa. Então, assim, você tem um retorno. Você compra a ação da empresa hoje porque você tem uma perspectiva dessa ação valorizar amanhã e você ganhar nesse spread, ou você tem a perspectiva de ganhar dividendos, porque essa empresa vai dar lucro e o lucro vai ser dividido entre todos os sócios e você, perante a lei, é um sócio, né, mesmo que com uma parte ridiculamente pequena da empresa, você vai receber uma parte do lucro de acordo com o quanto da empresa você tem, certo? Vai ser 1%, vai ser 0,001%, não importa, você vai receber uma partezinha do lucro que for destinado aos dividendos, tá? Só que aqui, você está fazendo um negócio que, primeiro, você está viabilizando um produto para a empresa, certo? Teoricamente, ela não faria esse produto se não atingisse essa meta. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, uma vez que esse financiamento coletivo fechar e ela entregar tudo, ela vai começar a comercializar esse produto por um preço maior do que o que estava no financiamento coletivo. Isso é muito claro, isso acontece todas as vezes, pelo menos das que eu conheço, isso acontece todas as vezes, né? Esse PDF não vai mais custar R$50, vai custar 80. Só que aí que tá, meu amigo. Você pagou esse PDF. E aí, quando a empresa vender a R$80, o que vai acontecer? R$80 é dela, né? E a gente vai falar assim, não, mas olha só, tem 50% do custo de produção, que nem vocês falaram no começo. Não tem. Esse custo de produção eu já paguei. Eu, como apoiador, já paguei. Esse PDF agora, uma vez que o cara fez o PDF, colocar um PDF num FTP para você baixar depois, cara, é um custo mínimo, entendeu? Se a empresa já tem um site, se a empresa já coloca arquivos ali para você baixar, colocar um PDF a mais, um PDF a menos, é irrelevante. Eu queria fazer um adendo ao tudo que foi falado até agora, fazer uma citação aqui, né? Então, abre aspas, né? A quantidade do trabalho que serve de limite ao valor da força de trabalho do operário não limita de modo algum a quantidade de trabalho que a sua força de trabalho pode executar. Ou seja, né? O trabalho executado, né, para a feitoria, né, do produto em si, ele não reverbera no preço, né, daquele como limite daquele produto. Ou seja, ele pode extrapolar a estratosfera. Quem disse essa frasezinha, né, que eu acabei falando e comentando na sequência, foi um senhor barbudo, judeu-alemão,
senhor Karl Marx no capítulo 2 de Salário, Preço e Lucro, quando ele fala da produção da mais-valia. Querido Carlos Marcos. Carlinho Marx. Tio Carlinho, barbudão da massa, falou pra gente em 1865 o que era mais-valia. Então, fera, é exatamente isso que acontece. E o Pimpão vai relatar mais fatores que promovem essa mais-valia no que tange a financiamento coletivo. Deixa eu falar um negócio aqui, cara. Você vai falar assim, porra, mas o Chico é comunista e tal, não sei o quê. Cara, não importa. Sim, eu sou. Ele é. Mas assim, não importa, cara. A questão é essa. Olha só, eu trabalhei em mercado financeiro quase minha carreira inteira, entendeu? Não tem coisa mais capitalista que mercado financeiro. Isso não me isenta de olhar para um negócio e falar assim, não, peraí, o cara tá tendo lucro. Tá tendo lucro antes do produto existir. Né? Que é uma coisa. Por isso, caralho. E é por isso que a gente tá falando, cara, isso virou um modelo de negócio. Entendeu? Porque pensa bem. Você está ajudando aquele produto a ser realizado. Você é, de certa forma, um investidor. Você está apoiando o custo. Você não está pagando o bolo, você está pagando os ingredientes. Exatamente. Certo? Então, só que a partir do momento em que ela extrapola isso para 2 milhões, meu amigo, esse custo que a gente chutou aqui e que com certeza é menor, passa a ser R$300. Se esse custo passa a ser R$300, o que acontece com os seus R$500? Ele virou lucro. Ele virou lucro. Então, tem um problema. Porque você não recebe, ou pelo menos eu nunca vi relato né? Depois que a meta é batida e é extrapolada de um financiamento grande desse, você não recebe junto com o seu PDF pelo e-mail e seu livro, né? Pelo correio, junto com o seu livro, você não recebe um envelope de R$200. Não. Entendeu? Exato. É isso que a gente está falando. E a questão é isso, as empresas tratarem o financiamento coletivo como um grande truque para gerar lucro, em vez de ser o objetivo que é o financiamento coletivo, que é atrair investidores para conseguir fazer um negócio que sem investidores não daria certo. Não, você está usando FOMO, usando Fear of Missing Out, com pessoas que entram nessa pira de produtos especiais, exclusivos, e você está lucrando pra caramba numa plataforma que a ideia original dela é você ser um investidor numa empresa, você ser um garantidor, um cara que vai ajudar aquele negócio a acontecer. Exato. E não vira uma pré-venda de luxo, e não um financiamento coletivo. Exatamente. Vamos supor que o custo de todo esse financiamento coletivo, vamos dobrar aqui o custo do livro, tá? Que é o custo mais caro que tem. Vamos ser mais generosos ainda. R$310 mil, vou colocar mais R$310 mil, R$720 mil. E vou colocar mais 100 mil, que é a meta inicial, porque eu sei que o custo já está diluído aí, mas vamos ser generosos. R$820 mil. O Catarse vai te comer uns R$300 mil também, né? Vamos colocar assim. Então a gente está falando de R$1.120.000 que foi custo. Tá sobrando dinheiro. Tá sobrando dinheiro. Então, tem alguma coisa errada com esse modelo, certo? Por quê? Cara, você tá pagando para a empresa fazer um produto. A empresa vai lucrar sozinha com esse produto, depois que o produto estiver disponível para o mercado, certo? Então, o seu dinheiro não é mais um investimento. Você está pagando efetivamente para receber um produto, certo? E aí, esse lucro que a empresa está tendo, ele não volta, ele não aparece, entendeu? Ele fica para a empresa. E o que a gente está falando aqui é assim, pô, mas vocês estão esquecendo das metas estendidas. Cara, entra nas metas estendidas do financiamento coletivo que você quiser e você vai ver que, primeiro, né, aquela meta estendida, ela sempre constrói em cima da anterior, né? Então, se a meta estendida, tipo,
Se o financiamento é 100 mil e a meta estendida é 100, quando bater 120 mil, essa meta custou 20 mil. Teoricamente, tá? Porque as metas estendidas são muito pequenas em relação ao produto original, né? No geral, tá? Então, esse custo, ele é muito baixo em relação ao financiamento coletivo inteiro. No vídeo do Chico, ele colocou lá assim, pô, por que a gente não faz um financiamento coletivo em que, se eu tenho que arrecadar, quanto você colocou? 3 mil reais, né? Eu tenho que arrecadar... 3 mil exemplares. Tá, vamos colocar 3 mil exemplares. Vou chutar um número aqui, tá? Eu tenho que arrecadar 10 mil reais. Se você quiser, eu tô com a planilha aberta, eu posso ir norteando essa coisa aqui, né? Inicialmente, eu apresentei o total, né, de financiamento, são R$ 134.655,17 no modelo tradicional. Estou falando de lucro de 5%, de 8,70% do valor de capa da arrecadação, que vai gerar um preço de 3 mil avos de apoio de livro mais PDF de R$ 44,89. Cara, se eu for levantar 300 mil reais, que seja, sabe, só para deixar a conta redonda, a hora que eu bater 300 mil reais, acabou. Fechou o financiamento coletivo. Exatamente. Entendeu? Porque aí, e só aí, eu consigo garantir que esses 300 mil reais são o meu custo, entendeu? Por quê? Porque, para além disso, eu começo a ter economia de escala. Se eu começo a ter economia de escala, quer dizer que o valor arrecadado sendo maior e meu custo sendo menor, quer dizer que eu tenho lucro, né? Uhum. A partir do momento que eu tenho lucro, isso deixa de ser um financiamento e isso passa a ser uma pré-venda. O meu modelo inicial, dos 4 modelos propostos, ele faz a transposição daqueles R$ 5,00 do livro de capa tradicional, transposto para o modo financiamento coletivo, onde de 5% do valor do preço de capa, ele no modelo tradicional vai para 8,70% do preço de capa. Então o lucro aumenta também da editora independente, conforme a proposição por mim feita. Sim. Aí você pode falar assim, pô, mas a editora pequena, pelo que vocês mostraram, também ultrapassa o valor solicitado, né? Em alguns casos que ela ultrapassa bem, né? Percentualmente. Sim, ultrapassa. Mas se a gente está falando que o cara pediu 1.000 e conseguiu 12 mil, cara, 12 mil reais para uma empresa não é muita coisa. 12 mil reais perto de 2 milhões de reais não é nada, entendeu? Então, assim, o que a gente quer chegar aqui é assim, cara, qual a reflexão? É justo o financiamento coletivo do jeito que ele está acontecendo hoje? Porque do jeito que ele está acontecendo hoje, principalmente, assim, a gente ficou o tempo todo falando de fazer um produto. Não raro a gente vê financiamento coletivo para traduzir um livro, né? Para trazer o livro da gringa, traduzir para o português e vender no mercado nacional. O produto até já existe. O produto já existe, né? E muitas vezes a gente está falando de um negócio assim, cara, é um produto que a editora sabe que vai vender. Estou falando no caso dessas editoras maiores. Eu queria defender, no caso, as editoras menores que fazem essa prática de tradução de obra gringa. Por quê? Porque o quantitativo de caracteres, quando você traduz uma obra, por exemplo, do inglês para o português, esse quantitativo de caracteres aumenta um pouco. Principalmente se a gente fizer uma simples comparação de 2 verbetes, que é red e vermelho, né? Só para vocês terem uma noção. Então, quando a gente faz essa tradução, e ela precisa ser paga, né? Aliás, eu recomendo que os ouvintes do Variedades acompanhem os preços praticados pelo Sintra, Sindicato dos Tradutores, e lá você tem os preços por lauda. O que é lauda? Lauda é verso de página, né? E aí você vai ver. Então você tem que fazer o trabalho de tradução. Essa tradução ela tem que ser bem diagramada, de acordo com os padrões do livro original. Então, sim, necessitamos de diagramação. E também copydesk e revisão, né? Quando a gente fala de copydesk, a gente está falando de um
revisor especializado em tradução. Então você tem que ter o tradutor, copydesk, o diagramador e o revisor final. Então, sim, você ainda precisa... O livro está pronto em inglês, mas ele precisa de um trabalho para ele ser trazido para cá, para o português também. É só essa peculiaridade que eu queria levantar. No caso aqui, todo o caso aqui que a gente está falando são as editoras grandes, tá? Uhum. Então, assim, você está trazendo um produto que você sabe que vai vender, porque você está trazendo um RPG grande, tá? E quando a gente está falando de RPG grande, a gente está falando de provavelmente um top 10 do Roll20. E Sim. esse RPG, você como editora, você como administrador, você tem a condição de, quando você vai comprar licença, você fazer uma pesquisa de mercado e saber mais ou menos quanto que ele vendeu, considerando que um produto que já está no mercado gringo há algum tempo. Tem uma parte do marketing, né, da campanha de comunicação do livro, para ser traduzido, que já está feita. Né? E talvez seja a parte mais difícil de ser feita, que é a parte do nome. Você já tem o nome, você já reconhece o nome. Tem pessoas que já conhecem o jogo. Tem pessoas que talvez já joguem o jogo, né? Porque elas saibam ler inglês e tal, mas de repente ela quer jogar com pessoas que não leem inglês. E essas pessoas precisam de um livro em português, entendeu? E ela estaria disposta a comprar esse livro. Então você já tem uma certa condição de saber quanto que aquilo vai dar. Fazer a projeção, fazer a adaptação. Se você não faz isso, cara, desculpa, você não é um profissional. Tá? Então, assim, todo mundo faz isso. Vamos supor que esse financiamento coletivo que eu estou no exemplo aqui da tela seja para tradução no livro. Por que você está fazendo um financiamento coletivo? Para começo de conversa. Não faz sentido. Você sabe que aquele livro vai vender. Nesse caso, é ainda mais gritante essa parte de explorar esse fear of missing out, que é o medo de ficar de fora das coisas. Por quê? Olha, se vocês não me pagarem, eu não vou lançar o livro. Ah, você quer esse livro em português? Alguém vai ter que financiar isso aqui. Porque eu, editora, não vou fazer. É uma pré-venda com ameaça, né? Pois é. Entendeu? Então assim, não, você está exagerando. Cara, eu não estou exagerando, cara. Se a empresa não bater a meta, a empresa vai traduzir um negócio e colocar no mercado? Talvez não. Já aconteceu. Virou uma estratégia de negócio muito lucrativa. Primeiro, porque você já tem o lucro já dentro do próprio financiamento coletivo. Segundo, que o produto passa a existir sem você ter gastado R$1, cara. Certo? Porque todo mundo que financiou esse negócio permitiu a confecção do produto. Ah, não, mas eu gastei e depois eu recebi de volta. Tá, meu amigo, mas assim, seu custo, né, no final das contas, foi zero. Começa a ser assim, cara, será que isso está ajudando o mercado? Eu começo a duvidar. Por quê? Se o negócio só existe depois depois de haver a transferência de risco de uma empresa que fatura milhões de reais, se o cara está faturando isso, ele ainda transfere o risco para pessoas físicas, né? E algumas pessoas jurídicas que compram no financiamento coletivo, mas a grande maioria são pessoas físicas, né? E ainda que a gente não falou de possíveis problemas com o financiamento coletivo. Primeiro, o problema mais patente, que é eu não sei qual que vai ser a qualidade desse produto, porque eu estou pagando por ele antes de receber. Antes de ver, antes de alguém fazer uma resenha, antes de eu pegar ele na mão, antes de eu ver na casa de um amigo. Segundo, que assim, tá, e para entregar esse negócio? E se atrasar? Com quem que eu falo? Ah, não, mas a empresa tem um serviço de atendimento ao cliente. Tá, quem regula? Ninguém, cara. Não tem regulação, praticamente não existe regulação no Brasil sobre financiamento coletivo. Financiamento coletivo, você não é um comprador. Pela lógica do negócio, você é um investidor, você está assumindo risco. E um dos riscos é a entrega acontecer 2 anos depois, por exemplo. Exato. Coisa que acontece. Então, eu gostaria muito de fazer a apresentaçãozinha da tabela que eu propus. Todo dia sai um malandro e um mané, quando se encontra sai negócio, né? Então, o orçamento que eu fiz, né? Ele prevê um livro, 3 milheiros, né? De um livro A5, uma capa de cochê-brilho, 150 gramas, colorida a capa, com um vernizinho de UV total, papel offset 75, igual obra publicada recentemente, uma obra de baixa renda, de baixo custo, de uma obra
bem financiada recentemente, que foi feita uma versão econômica da obra, usa offset 75 gramas, miolo de 200 páginas e aquela brochurona capa mole, igual todo livro de GURPS, só que num formato A5. Então esse valor de R$ 23.169. Aí você vai lá na tabelinha, você insere aqui no campo C3, é o único valor que você vai inserir dado. E ela já produz para você, dentro do modelo padrão da matéria do G1, e ela produz para você, vai dizer para você qual é a porcentagem também do preço de capa. Então a gente tem os custos industriais, né, papel, impressão e embalagem da obra, é a mesma quantitativa que a gente vai dar para o direito autoral, e os outros custos todos são divididos. E aqui você pode notar que esse campo aqui, lucro da editora, que antes era 5%, e no financiamento coletivo, nesse molde de apoio único de livro mais PDF, vai ser de 8,70% do livro de capa. Lembrando que o quantitativo só abrange 87% e 13% você dá para o Catarse. Então aqui a tabelinha já diz para você, na qualidade produtor de livro, né, você já diz para você também quanto que você tem que botar mais do valor dos 87 para o Catarse. Tudo é feito calculadinho, bonitinho, apenas botando o custo da impressão da obra. Então a gente tem um montante de R$ 44,43 no primeiro modelo. No segundo modelo, modelo anticapitalista, né, a gente já tem um outro preço, né? Vou botar aqui o mesmo valor da outra tabela, né? Que é o preço atualizado que eu peguei hoje. Então, na editora anticapitalista, que não tem aqueles 5%, né? A gente vai lá no C3 e vai botar o valor que a gráfica deu para gente. Aí vocês veem que a gente tem numa editora, ainda com os modelos de estrutura de produção igual ao da anterior, porém sem 5% de lucro, a gente vai ter um valor unitário de 3.000 avos de apoios de livro mais PDF de R$ 39,98. Na cooperativa editorial com obra gringa, onde todo mundo ganha igual, ilustrador, capista, né, tradutor, Cobitesc e tudo mais, todo mundo ganha 6,79%. Então a gente bota o valorzinho lá, ó, Ctrl V, aí ó, 6,79%. E o preço do livro já cai vertiginosamente. O preço de apoio único de 3.000 avos de livro mais PDF cai para R$ 32,21. E para finalizar, com obra cria, ou seja, a editora produzindo o próprio conteúdo, esse tipo de livro, tá? Que eu falei para vocês, já cai para R$ 27,54. 3.000 avos de apoio de livro mais PDF. Aqui vocês podem ver aqui, ó, tudo que eu falei jogado para cá. Isso daí eu não estou botando frete superfaturado para entregar na tua casa da gráfica, não, né? Tá? Esquenase, se muito me engano, é esboço em grego, ou esboço, ou isso é rascunho, coisa... um negócio assim, tá? Que é a gráfica que eu usei para confeccionar os valores. Então, né? Você está vendo numa gráfica, você não é uma editora, você não é um, sabe? Exatamente. Né? Eu não tenho a capacidade de produção, eu só... Então, aqui no elo do OcioCast, eu botei esses detalhes. Eu vou interromper aqui. Sem querer, eu fiz proposição de, na verdade, um novo modelo de negócio de financiamento coletivo. O que você vê? Que eu consegui fazer um barateamento com a simples pesquisa. Né? Eu, né, apenas um idiota com acesso à internet, conforme eu gosto de referir a minha pessoa, dado que eu não sou nobre bacharel, não tenho graduação em porra nenhuma. Então, com simples matemática, com a ajuda do Excel, eu teci valores de apoios únicos que giram em torno de R$ 44,43 a R$ 27,54. Você está entendendo? E tudo isso é aquela coisa. A proposição minha é: você faz um jogo rápido,
né? Isso, tendo em mente que você é um produtor independente de JIP brasileiro. Você tem o seu produto, você quer produzir aquele livro. Então, você faz um jogo rápido, mostra para as pessoas, para a galera testar, para dizer o que achou e tudo mais. Quando você vê que funcionou e tá aquela coisa toda, aí você fala, não, agora eu vou fazer um livro mesmo. Aí você fala, ó, tá aí o jogo teste para vocês coisarem, eu vou fazer o livro assim, assim, assado, e eu preciso de, no caso aqui, de R$ 82.631,31 para esse livro acontecer. Mas eu preciso do apoio de 3.000 pessoas, que 3.000 pessoas me deem R$ 27,50 cada uma. E é isso. Todo mundo vai ser pago, o meu trabalho vai ser pago, o meu trabalho de autor vai ser pago, o revisor vai ser pago. Não, e eu acho que uma ressalva boa para fazer aí, é que quando você fala modelos anticapitalistas, na verdade, só queria fazer um adendo que mesmo no mercado financeiro, quando você vai pegar um financiamento, você não pega um financiamento pensando que parte desse financiamento vai ter lucro. Ele não é para ter lucro num financiamento. É para você usar aquilo para construir alguma coisa e se essa coisa vier a gerar lucro depois, beleza. Mas não com o próprio financiamento. Então essa margem de lucro que estava na primeira aba, ela não tem que existir. Não interessa se você é de direita ou de esquerda. Foda-se. Ela não beleza, mas eu não quis ser acusado de ser um comunista filha da puta. Apesar de eu ser comunista, porém mamãe é gente fina. Aqui, ó, tá aqui, ó. Os 5% de lucro, nessa transposição que eu fiz, vira 8,70%. Então, se você é produtor independente, quer fazer um livro, ou quer fazer o modelo, usar esse modelo de financiamento coletivo que eu disponibilizei gratuitamente para todos, vamos botar assim, telespectadores, não sei, do blog em si. Os espectadores, os leitores do blog. Os leitores do blog podem pegar essa tabelinha que está lá prontinha, é só usar, fica à vontade. Então você pode fazer, mas, pô, cara, lembra que para começar a brincadeira tem que ter 3 milheiros de produção. Tem que ter 3 milheiros. Quando você faz esse modelo proposto por mim, financiamento coletivo, é jogar para a galera. Falei, ó, eu preciso de tanto. Mas você só vai chegar com R$ 44,00, com R$ 27,00, porque nada mais popularizador de uma coisa que o preço barato dela. Sim. Né? Com certeza. Você chega com 44, se eu fosse fazer no modelo tradicional, você me dá 44,43, ou você me dá 39,98, ou você me dá 32,21, ou você me dá 27,54. Você me dando isso, eu chego, boto todo mundo para trabalhar, mantenho você atualizado da produção do produto e quando estiver pronto na gráfica, tiver tudo ok, eu mando para tua casa. Por entre 44 e 43 e 27,54. O que faz a diferença é a tiragem. Entendeu? Então, também tem essa parada de você saber que se você faz 1 milheiro, você paga para produzir muito mais do que se você paga 5.000 exemplares no valor unitário. Sai muito mais barato. Isso reverbera em menor custo. Não, e é isso, cara. A diferença do meu orçamento para o Chico fez um livro em A5, com 75 miligramas de gramatura. Eu fiz um livro A4, com... Aí que tá a diferença. Então, assim, a peculiaridade do meu é que se você chegar para mim no orçamento que você fez aí, do tipo de livro que você fez, botar no campo C3 daquela planilha, ele vai dar. Essa é a pegada dessa planilha. Exato. Minha. Você só pega o valor da gráfica, seja de qualquer coisa. No meu caso, eu mostrei qual era o tipo do livro que eu estava ofertando. Você poderia usar para quaisquer livro, qualquer um desses 4 modelos que eu apresentei aqui. Você só muda o campo C3, que é o custos industriais.
Não, mas eu acho que o ponto é, cara, a gente pode falar de proporção, de valor aqui, mas proporcionalmente a gente vai chegar no mesmo resultado. Queria levantar um ponto aqui que o Dark falou, que eu acho que é importante. Quando a gente fala em Fear of Missing Out, FOMO, esse negócio da exclusividade... Fetichização da mercadoria. Exatamente. Eu conheço gente, e eu imagino que possa ter algumas pessoas assim ouvindo a gente agora, que é muito racional e conseguiria e consegue olhar para isso e falar assim, não tem valor, entendeu? Só que tem uma coisa que chama o marketing, né? Ele tá aí para isso, né? E tem uma outra coisa, que tem um ramo da economia que chama economia comportamental, que é um ramo da economia que finalmente entendeu que nem todas as decisões econômicas, financeiro-econômicas, elas são racionais. Cara, é o ramo da economia que percebeu que quando tava ali na fila do caixa do supermercado, falou assim, por que o tic-tac tá aqui no caixa e não tá lá na gôndola? Porque você tá esperando, aí você vê um negocinho assim, um tic-tac, o valor é pequeno, né? Em relação a outras coisas, vou levar. Chiclete, tá tudo no caixa, entendeu? E não é uma decisão assim, que você não saiu de casa e colocou na lista tic-tac, né? Chiclete. Você parou lá e comprou, falou, R$1, sei lá, R$2, não sei quanto tá agora. Mas vou pegar isso aqui, vou levar, entendeu? Então, essa decisão, ela não é racional. Ela parte de um impulso. De um impulso que, mas eu nunca comprei chiclete no supermercado. Beleza, você. Mas tenho certeza que isso vende pra caramba. Não só tenho certeza, como, né, esse ramo da economia que existe já há uns, sei lá, décadas, fala isso. Tem casos e casos, cara. Não é todo mundo que sai igual a mim, por exemplo, para fazer compra, e antes de começar as compras que estão anotadas no bolso, vai procurar onde tem torrone para botar no carrinho antes de tudo. Não é todo mundo que faz isso. Exatamente. Só pessoas com probleminhas de dependência de torrone igual a mim. Não, então, agora imagina isso, vamos jogar isso para o RPG, entendeu? Cara, eu já vi gente em comunidade, o cara falando assim, eu não sei o que vocês estão reclamando aí do financiamento, pô, eu apoiei o financiamento, apoiei aquele nível lá de 500, 600 conto, não gosto do jogo, não gosto do cenário, mas resolvi apoiar. Recebi o negócio, peguei o livro, dei uma folheada, achei que o livro foi bem impresso, estava numa boa qualidade, tá na minha estante, nunca mais vou abrir. Cara, pelo amor de Deus, me dá R$500 aí, cara. Sabe? Tipo, a gente Você conhece a iniciativa Ócio que leva ao vício? Pergunta pra ele. Daí ele começar a mandar o Pix pra mim. Então, e aí, mas tem outros... Eu tenho um caso de uma amiga que o Dark já tá cansado de ouvir falar, mas olha só, esse é um caso de economia comportamental bem claro. Tá. Você já sabe. Ela casou com o namorado dela de longa data, né? E eles estavam querendo comprar um apartamento, certo? Comprar o imóvel próprio. Só que, o que acontecia? Ela conseguia guardar dinheiro. E ele tinha renda disponível para guardar dinheiro também. Só que existia um problema comportamental aí. Todo o dinheiro que ele ganhava, ele gastava. E não era gastava com necessidade, gastava lazer, tranqueira. Ela falou, cara, eu nunca vou conseguir juntar dinheiro para comprar um apartamento. Porque ele não consegue guardar dinheiro, e o dinheiro que eu guardo, vou demorar 100 anos, né? Pra dar uma entrada, sabe? Tipo, chegar lá com a entrada na caixa, pedir financiamento, caramba. O que ela fez? Ela entrou no consórcio. Ou seja, ela arranjou uma dívida. Veja bem, o marido dela não é um caloteiro. Ele é gastador, mas ele não é caloteiro. Então, a partir do momento em que ele tinha uma dívida, que era o consórcio, né? Ele tinha que pagar lá, ele passou a pagar o consórcio. Ele e ela dividiam o valor do consórcio, pagavam o consórcio. Conseguiu comprar um apartamento. Aí você fala assim, mas se o cara tivesse guardado dinheiro, ele também conseguiria. Sim, o problema é que ele não consegue guardar dinheiro. Esse é um caso de economia comportamental, entendeu? Essa decisão não é racional. No comportamento dele, faz sentido pagar todas as contas e não ficar devendo. Mas ele não conseguia guardar dinheiro. Então, o que ela fez? Ela arranjou uma dívida, já que ele paga dívidas, vou colocar uma dívida aqui, a gente paga essa dívida, foram contemplados, né, no consórcio e tal,
Mas aí a gente vai, esse dinheiro uma hora vai virar alguma coisa. Esse é um exemplo que você que está ouvindo aí, você consegue entender que é um caso de economia comportamental, isso aqui? É o mesmo dinheiro, é a mesma fonte de renda, são as mesmas pessoas, mas existe uma variável de comportamento. Mas aí é uma questão de educação financeira para a classe trabalhadora, que eu até recomendo a você que é ouvinte do Variedades, procurar a Nath Finanças lá. Ela faz um direcionamento para a classe trabalhadora se reeducar financeiramente. Eu acho que é importante todos nós sabermos como gastar o pouco dinheiro que nós temos. Isso aí. Então, e aí quando a gente fala dessas coisas do fear of missing out, tal, do FOMO, né, desse medo de ficar de fora, isso afeta essas pessoas. Sim, totalmente comportamental. Totalmente comportamental. Porque se você fala assim, depois, que nem o Dark falou, depois, não sei se foi Dark ou se foi Chico, mas enfim, esse produto aqui só vai sair no financiamento coletivo. Sim, foi o exemplo que eu dei do Fear of Missing Out. Depois, não vai ter. Babau. Não, então é isso, essas pessoas, elas são alvo dessas investidas, né, de marketing, e muitas vezes elas, assim, falam assim, não vou fazer. Bom, então é isso, galera. Eu acho que a gente já debateu bastante o assunto. A gente tá aqui, a gente vem de, né, nós três, a gente tem uma base diferente, pensamentos diferentes sobre várias coisas, mas a gente concorda nesse ponto, né? E eu acho que é isso que a gente tem que focar aqui, né? Focar no argumento, né? Independente de qual que seja o background da pessoa, qual que é a ideologia da pessoa. A gente está falando de um negócio que, num primeiro momento, parecia que ia ajudar bastante o mercado de RPG no Brasil, mas que eu acho que no final das contas acaba transformando esse mercado de RPG numa coisa que é muito lucrativa para as editoras e que não está necessariamente ajudando a gente como consumidor, como jogador. Então, cara, a gente, né, os comentários estão aí, comentem, compartilhem, discutam. Eu acho que não é um assunto simples, né? E eu acho que esse episódio não vai esvaziar esse assunto de forma alguma. Não. Tem muita coisa para ser discutida sobre isso. Exato. E provavelmente tem coisa também que a gente não tá enxergando. Mas, e assim, cara, totalmente aberto a argumentações contrárias, tal, não sei o quê. Eu quero saber se você tem se você tem um contraponto. Por favor, comente aí, cara. Vamos discutir, vamos entender todos os aspectos. Se faltou algum aspecto para ser falado aqui, a sala de comentários é o lugar perfeito para você vir falar com a gente vai conversar com você. E, eventualmente, se for necessário, a gente faz outro vídeo trazendo argumentos que foram deixados para cá. Sim. E assim, só da gente discutir esse assunto, eu acho que só desse assunto estar em pauta, acho que já é muito valioso. Entendeu? Sim. Então, mesmo que não mude nada, pelo menos a conscientização. Talvez esse modelo, esse financiamento deixou de ser uma alternativa para que a RPG viesse para cá e se tornou um modelo de negócio, porque vamos lembrar que 20 anos atrás não tinha financiamento coletivo e que mesmo assim existia editora publicando RPG no Brasil. Sim. Então, eu acho que a gente queria trazer essa reflexão. Chico, obrigado por ter participado, cara. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pelas explicações. Eu que agradeço, pô. Eu acho que a despeito como você bem frisou, a despeito da percepção de mundo diferente de nós três, a materialidade histórico-dialética bate na cara da classe trabalhadora todo dia. Uma hora a gente percebe, seja em qualquer seara do conhecimento humano. Então, é muito legal a gente, assim como eu faço nos meus vídeos, fiz no OcioCast com os convidados já citados, e como eu estou fazendo aqui, conversando com o Dark Pelos e com você, Pimpão, eu acho que só tende a engrandecer o debate acerca do tema, para que, de modo nós, na qualidade de classe trabalhadora lúdica brasileira, a gente tenha produtos que atendam às nossas necessidades da melhor forma possível.
de forma que a gente possa realmente fazer uso do nosso bom tempo de forma saudável, jogando um jogo de interpretação de papéis com os camaradas. Show. E deixa seu jabá aí, cara. E você, cara ouvinte do Variedades, você que gostou desta minha voz aveludada, suburbana fluminense, eu digo para você, eu faço podcast, né? Eu faço vídeo para o YouTube, sou um blogueiro que também conhecido como trabalhador precarizado da internet. Você pode acessar estas e outras groselhas que eu falo internet afora lá no ociolevaalvicio.blogspot.com. E é isso, minha gente. Beijo no Kengo e até a próxima. Vou deixar todos os links aqui na seção da descrição do vídeo, tá? Valeu, galera! Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.